Explante de silicone é a cirurgia plástica mais realizada no mundo, sabia disso? São quase 50 milhões de mulheres com próteses mamárias ao redor do mundo. Nos últimos anos, porém, uma tendência na direção contrária tem chamado a atenção, a dos explantes. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, em 2018, 14,6 mil mulheres retiraram o silicone. Aí no ano seguinte, em 2019, o número passou dos 19 mil e em 2020 atingiu a marca de 25 mil explantes retiradas ali da prótese. No Brasil, o país mais adepto de intervenções estéticas no ranking mundial, né? A moda, se é que a gente pode falar assim, também pegou, seja por questões estéticas ou até mesmo de saúde. E é sobre esse assunto que eu vou conversar a partir de agora com a doutora Suzy Vieira. Ela é cirurgiã plástica e é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom dia, doutora. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Juliana. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Como a gente falou, é meio que contrário a tudo aquilo que a gente está tão acostumado, né? A brasileira é muito vaidosa e muito pouco medrosa quando se trata de cirurgia, né, doutora? Ela realmente gosta de fazer essas mudanças. E aí surge essa questão do explante, que como eu trouxe os dados, não é de hoje. Essa tendência, de fato, a gente pode falar que é uma tendência, essa questão da retirada do silicone? E quais as razões para isso? Sim, é considerado uma tendência. Como você bem falou na introdução, existem milhões de mulheres ao redor do mundo que possuem prótese de silicone. E prótese de silicone, antes de qualquer coisa, não é um vilão. Ela é utilizada não só para fins estéticos, mas também para reconstruções. Imagina a importância de uma reconstrução mamária para uma mulher que perdeu a mama. Então, a prótese de silicone é utilizada em diferentes ocasiões. Existe, sim, uma tendência, mais ou menos do ano de 2011 para cá, algumas correntes médicas e não médicas passaram a acreditar que o silicone daria uma série de efeitos danosos. Então, isso começou a ser divulgado e há correntes que acreditam que realmente o silicone pode ser danoso, outras correntes, inclusive as sociedades de estudo de cirurgia plástica, as sociedades mundiais, não têm ainda conclusões definitivas a este respeito. Até o momento, considera-se o silicone como um implante que foi planejado para colocar no corpo humano. É um corpo estranho, sim, mas foi planejado para isso e talvez em algumas pessoas ele dê reações que são inesperadas. Porém, como todo corpo estranho, como todo material fabricado, existem características que são inerentes à presença desse corpo estranho. Seja uma prótese de quadril, seja uma prótese de joelho, seja uma prótese de mama, ao longo dos anos há um desgaste, há uma deformação, há algumas reações que são esperadas em qualquer pessoa. E essas alterações não justificam por si só o explante. Explante a gente considera quando tira-se o implante e não coloca outro. Em algumas ocasiões a gente indica a troca. Então a gente tira aquele implante que está deformado, que está até roto, o silicone pode romper sim, a gente tem um prazo amplo de manutenção, mas ele pode romper. Então, esse silicone pode ser trocado, não necessariamente retirado definitivamente. Mas há sim uma tendência mundial, como você bem citou, um aumento crescente nesses números, e não só por motivos médicos. Existe também uma tendência de mudança do estilo de vida. Então, essa questão do corpo no Brasil, mesmo no mundo, é muito valorizada e segue alguns modismos. Então, na década de 2010, por aí, existiam aquelas próteses gigantes. Hoje há uma tendência a próteses menores, mamas mais contidas. Então, se juntam vários fatores que justificam esse aumento crescente dos explantes mamários. Agora, quando a gente fala de uma tendência, hoje, estamos em 2023, a procura ainda é maior pelo implante, por se colocar a prótese, ou já está ali meio que parecido, pessoas que procura por pessoas que ainda querem ter essa mama um pouco mais volumosa. Como que está a situação hoje, doutora? Os explantes já estão se aproximando ali das pessoas que procuram para colocar a prótese? Não, ainda estão bem longe esses índices. A tendência maior ainda é de pôr
O que há uma tendência muito visível é de não pôr mais tamanhos tão volumosos, por múltiplas questões. A busca maior pela naturalidade, então, doutora? Pela naturalidade. E há de se conscientizar que retirar uma prótese que passou não sei quantos anos na mama, criou um formato na mama que simplesmente tirar a prótese causa uma série de repercussões estéticas. Então, às vezes, são pacientes muito jovens que estão na flor da idade que não aceitariam simplesmente tirar o silicone e ficar com aquela pele redundante. Então, é interessante se entender que não é apenas abrir e tirar a prótese. Ninguém vai aceitar, especialmente em nosso país, que a vaidade, há um culto ao corpo, ficar com aquela mama que deixou de ser uma mama. Porque o silicone, a partir do momento que ele é retirado, o volume faz falta. Nós usamos alguns artifícios, como colocar um pouco da gordura da própria pessoa, reconstruir a mama, tirar o excesso de pele, mas a textura da gordura, o formato que a gordura dá é totalmente diferente do formato da prótese. Hoje a gente tem no mercado inúmeros formatos que a pessoa escolhe muitas opções, mas há de ser uma decisão consciente. Doutora, é importante falar isso porque às vezes a mulher opta pela extração, por retirar essa prótese e às vezes pode ter aquela flacidez que as mulheres não gostam. Quem que gosta, não é? E nesse momento, é possível ali mesmo já fazer algo para, mesmo sem o silicone, deixar essa mama esteticamente mais bonita? De repente tem alguma outra cirurgia que possa ser feita ali ou não? Realmente pode ficar com um aspecto um pouco mais indesejado? Sim, na maioria das vezes há uma flacidez residual. Se essa flacidez for tão pequena que não justifique fazer uma cirurgia maior, simplesmente tira. Mas isso é muito difícil de se acontecer. Na maioria das vezes nós tiramos as próteses, tiramos a cápsula. Cápsula é um envoltório que se forma na prótese, que é normal e esperado. Mas já que vai tirar, você tira todo esse conjunto, manda para exame para tranquilizar a paciente, para realmente investigar se tem algo errado ou simplesmente foi uma retirada por opção. Daí a gente tira o excesso de tecido, isso gera uma cirurgia maior, porque para tirar excesso de tecido nós precisamos fazer mais cortes, mais incisões, isso gera mais cicatrizes. Tentamos refazer o formato da mama, mas entenda, uma pessoa que pôs um implante é porque ela tinha menos volume do que gostaria. Então ela não tem, na maioria das vezes, tanta mama. Tirando o implante, o resquício de mama que existe, a gente vai tentar trabalhar da melhor maneira possível. Mas eu sempre deixo muito claro, não espere ter com agora a sua mama mexida o efeito que você tinha com uma prótese. A prótese você escolhe tamanho, quero grande, quero pequena, quero redonda, quero oval. Isso é uma coisa que a gente não tem como fazer com o corpo humano, essa variedade de opções. Perfeito, doutora. E muito se fala sobre a questão da doença do silicone. É uma nomenclatura correta? De fato existe essa doença? A gente pode falar dessa forma? É um mito, é uma verdade? O que a senhora pode falar a respeito disso? Tá. A doença do silicone é um termo genérico que engloba uma série de sintomas, sinais e sintomas que estão referidos à presença da prótese, mas ainda não está muito bem definida. Essa síndrome do silicone, a doença do silicone, ela causa sintomas que são muito gerais. Então, queda de cabelo, dor nas articulações, insônia, irritabilidade, mau funcionamento do intestino. Então, esses sintomas são comuns também a outros quadros. Até uma mulher na menopausa tem todos esses sintomas. Então, às vezes, é muito difícil distinguir o que realmente pode se atribuir ao silicone. Então, a doença do silicone ainda não é bem definida, ainda não é bem aceita em todos os grupos, mas está em constante estudo. Algumas pessoas, de fato, conseguiram, por algum motivo, necessitaram tirar prótese, são aquelas portadoras de doenças reumatológicas muito graves, doenças autoimunes, e por exclusão. O que é isso? Tirou todos os efeitos e a paciente não melhorava, não tinha resposta à medicação, se indica a retirada da prótese. Porque, de toda forma, ela é um corpo estranho. Mas da forma como está sendo amplamente divulgada por algumas correntes, ainda não é totalmente definido esse diagnóstico.
Certo, doutora. Então temos aqui uma primeira questão que é: cansei desse volume no meu seio e quero retirar, ok, uma questão estética, e uma questão mais envolvendo mesmo a saúde. Existem alguns sintomas, algo que essa mulher possa perceber que ligue essa luzinha de atenção? Opa, pode estar relacionada à minha prótese? Existe algum sintoma? Você falou de alguns aí, né? Mas algum Sim. que de fato desperte essa atenção maior nas mulheres? Pois não. Existem alguns quadros que são bem definidos, inclusive para nós médicos e estudiosos da área. Pacientes que começam a ficar com a mama endurecida, dolorosa, mudar o formato, pode ser que essa pessoa esteja com um quadro chamado contratura capsular. A prótese está deformando e endurecendo. É um quadro benigno, não tem nada a ver com malignidade, mas a prótese precisa ser avaliada e provavelmente trocada ou retirada. Isso é um quadro que a gente sabe que ocorre, é esperado. Ruptura, a mama de repente diminuiu o tamanho, mudou o formato. Outro quadro, a mama de repente aumenta demais o volume subitamente, significa que tem algum líquido que se formou ali dentro e esse líquido precisa ser retirado e avaliado. Pode ter sido por um trauma, uma pancada, mas pode ter sido alguma reação que está havendo ali na prótese que indica que precisa ser estudado. Mas o que a gente usa no dia a dia, independente da mulher ter prótese de silicone ou não, é fazer a avaliação anual, em alguns casos semestral, para acompanhar. Se houver alguma alteração no silicone, ela irá aparecer nos exames rotineiros que se faz para acompanhamento da mama, que sejam ultrassonografia, mamografia, em alguns casos ressonância magnética. Então, todos esses exames irão ajudar no acompanhamento, além da clínica. Nódulos, alguns quadros de nódulos grandes e súbitos. Então, são todos sinais de alerta, mas nem são sinais que a doença realmente é grave, nem tampouco são sinais que precisa sair correndo para tirar ou trocar essa prótese. Precisa, sim, avaliar anualmente ou semestralmente. Um ótimo dia, doutora Suzy Vieira. A gente conversou com a cirurgiã plástica, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você pode acompanhar essa entrevista mais uma vez e quantas vezes você quiser e compartilhar com aquela amiga também, porque informação é sempre bom demais. No nosso canal do YouTube, daqui a pouquinho a gente já sobe essa entrevista.